Boa tarde a quem está no Brasil, boa noite para quem está no Reino Unido, a todo o mundo, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, para quem não está assistindo ao vivo também. Bem-vindos a mais essa atração do 15º Encontros com Shakespeare. Hoje nós vamos trazer para vocês o bate-papo Shakespeare através do mundo, trazendo produtores e estudiosos para falar um pouquinho sobre a universalização de Shakespeare e a sua importância para o desenvolvimento humano. E nós teremos aqui a presença do Ben Crystal, dos doutores da University of the West Scotland, Henry Bell e Stephen Collins, do doutor pela USP, Leandro Tibiriçá, também do doutor pela Unicamp, Igor Capelato, que vai bater um papo com o diretor e presidente do Instituto Shakespeare Brasil, doutor Ronaldo Marim. Lembrando que a programação completa do 15º Encontros com Shakespeare você pode acompanhar no site do Sena 4. Anota aí, www.senaiv.com. Bom, já lembro todos para ativarem as legendas, seja em português, seja em inglês, para que você tenha um entendimento melhor, tanto do que vai ser falado em português, como do que vai ser falado em inglês. Vamos começar então. Eu queria pedir para que cada um dos participantes que está aqui, cada um dos presentes, se apresente e fale um pouquinho do trabalho que desenvolve e vem desenvolvendo atualmente. Hi, my name is Ben Crystal. I'm an actor, I'm an author, I wrote books about Shakespeare. I'm a creative producer and I make Shakespeare productions all over the world, working with communities in different languages. And my specialty is making Shakespeare productions in the same time frame that Shakespeare's actors made them in 400 years ago, which is usually about 2 or 3 days. Olá, meu nome é Leandro Tibiriçá, eu sou um tradutor de teatro elisabetano. Eu fiz o meu doutorado e o meu pós-doutorado trabalhando com autores que vieram um pouquinho antes do Shakespeare e construíram bastante coisa que ele usou e desenvolveu depois. Fiz o meu doutorado num autor chamado Thomas Kidd, o meu pós-doutorado num autor chamado Christopher Marlowe e estou fazendo um segundo pós-doutorado também sobre o Christopher Marlowe. E fiz toda a minha formação na USP e as minhas pesquisas também. E o meu primeiro pós-doutorado resultou na publicação desse livro pelo Departamento de Letras Modernas da USP, né? Chama Dido, a Rainha de Cartago, ou como Christopher Marlowe influenciou Shakespeare e mudou a nossa concepção de gênero. Hello, my name is Henry Bell and I am a senior lecturer in performance at the University of the West of Scotland. I worked as a theatre director for about 10 years at the Orange Tree Theatre in London and the Stephen Joseph Theatre in Scarborough, as well as being an assistant director on some productions at Shakespeare's Globe before I came into academia. I directed a lot of Shakespeare's plays when I ran the Shakespeare for Schools Festival at the Orange Tree Theatre, where I worked with about 65,000 young people across London over a 4-year period. Directing its comedies, its tragedies, and also delivering workshops there. And then as an academic, I draw upon these experiences to really consider how Shakespeare's work can function outside of traditional performance spaces, thinking about the mechanics of how Shakespeare's plays are received by audiences that perhaps don't have an understanding or experience of Shakespeare, and live and work in places outside of the immediate English-speaking world. That's me, and I'm very excited to talk about Cena Quattro, who are one of my favourite theatre companies in the world. So I'm currently working as a sort of creative researcher as part of the Decentered Shakespeare's Network, which is a really interesting gathering of companies all around the world, of which Cena Quattro is one, as well as theatre companies in India, South Africa and Ghana, and emerging theatre practitioners here in Scotland. And what we do is research and make Shakespeare performance through digital means, through easy to access
digital recording devices like this phone that I'm speaking to you on now, and really asking the question, what happens if you record yourself outside in a site, and a site where a language other than English is spoken, and a site where communities exist who aren't necessarily welcomed in to the Shakespeare performing arts community? And what happens when those different factors come together? How can we read Shakespeare in new ways? But also, how can we read these sites and places in new ways? How can Shakespeare help us to understand who we are and where we live? But also, how can where we are and, who we are help Shakespeare make sense too? And it's been such a fascinating journey working with these companies, but also the wonderful Shakespeare practitioner, Ben Crystal, who's the creative producer of this, and my colleague, Steve Collins, who's a reader and performance here. And we've created a whole series of digital performances that happen in places in the streets of Sao Paulo and Cena Quattro, the Bay of Mumbai, the streets of Jamestown in Accra, and also the sort of sites of various displaced internal migrations, populations in South Africa. So that's the project that we're working on at the moment as part of the Decentered Shakespeare's Network. And I suppose and we've done a lot of sort of small scale, really interesting work. But what I dream of in the future is a way of getting companies in different continents and different languages around the world to create one whole digital production of a Shakespeare play, where we can see each other's processes and be influenced by how we make Shakespeare in Brazil, Ghana, South Africa, Scotland, and India. But also how these things can be connected together with one overall production that is working with communities in these sites, it's working with professional practitioners in these sites, and it can all connect together. And we've done a sort of pilot of this way of thinking of a project called Pericles on the Seas, which happened in 2022. Hi everybody, my name is Dr. Stephen Collins. I am Reader in Performance at the University of the West of Scotland, and I'm delighted to be talking to you from a cold and rainy Glasgow. The work that I do with Shakespeare, or the way that Shakespeare kind of fits into my work, is really in terms of thinking about the kind of colonial and post-colonial narratives in Shakespeare. So those areas of reinterpretation, sometimes really specific productions that have reinterpreted, rethought, and redeveloped Shakespeare to really speak to very specific times and places. And I suppose that's one of the exciting things about Shakespeare, is that his work has become a way, like a vessel for that reinterpretation. So there's always new things to be found, always new lenses to be kind of placed on Shakespeare's work. And through that interpretation and through that exploration, we find exciting new connections, even now in the 21st century. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes que todos vocês estão aqui. E é incrível, né? Cada um tem a sua linha de trabalho, mas todos unidos através das obras de Shakespeare. E eu vou começar com a primeira pergunta. O que vocês pensam da universalização de Shakespeare? E isso é no mundo todo? I love the fact that Shakespeare's presented all over the world in all languages. No matter where you're from, there are lines in Shakespeare that speak to who we are as human beings. He writes lines like, "Make not your thoughts your prisons," and wherever you are, wherever you're from, he has something that can speak to you. So is Shakespeare universal? I mean, I'm going to controversially say that I don't think Shakespeare is universal. I think some people don't like Shakespeare and Shakespeare doesn't speak to them. And I think that's fine. Shakespeare is a playwright like any other. I find his works immensely interesting. And I think I find them immensely interesting because they are, I suppose what I would say is like a crucible of exploration. They're full of provocations for us to consider what it means to be living in the specific places that we live in, or existing in the specific moment in time that we're in. And I think Shakespeare's being used as a means to an end by artists
for hundreds of years. And that's the real strength, I think, of his writing, is that it is full of possibilities and full of ambiguities rather than fixed meanings about the nature of humanity, whatever that means. And so I think that Shakespeare isn't universal, and that is why we are still going to see his plays now. And that's how I really like to work with Shakespeare's plays. So I'm interested in them in the process of translation and interpretation. One of my favorite productions of Shakespeare, for example, was Thomas Ostermeyer's production of Hamlet, in which the to be or not to be speech was said, I think, 3 or 4 times over the course of the production. And in fact, the performance began with that speech. It's a wonderful production, and I think that is just as much Shakespeare as a production done in original Elizabethan costume, where not a single line is cut. So I think Shakespeare isn't universal, but Shakespeare is a wonderful provocation for making really interesting and beautiful art. Eu penso que o Shakespeare é um autor universal por alguns motivos. Primeiro, porque pela qualidade da sua escrita, que eu até brinco, né? Que eu gosto muito da música do Bach também. E eu sempre brinco, falo assim, o Bach é o Shakespeare da música, porque é muito difícil alguém produzir numa quantidade tão grande e num nível tão alto e com tanta variedade, né? Utilizando várias formas, vários registros e muita quantidade e com muita qualidade. Então, esse tipo de autor acaba ganhando um lugar muito especial mesmo. No caso do Shakespeare, eu acho que tem uma coisa que torna isso mais profundo, que é o fato dele estar historicamente situado no começo da modernidade, no começo da formação do mundo capitalista que a gente vive. Então ele conseguiu captar muito bem as contradições desse mundo e apresentar essas contradições junto com elementos da cultura anterior, que é uma cultura medieval e muito mais ligada à natureza, ligada ao folclore. Então Shakespeare se universaliza por isso, porque você pode se ligar e aproveitar o material dele pelo viés da política, pelo viés da formação econômica do sujeito, da subjetividade do sujeito moderno. E você pode também aproveitar a obra dele pelo viés do folclore, da festa popular, da música popular. E isso torna a obra dele extremamente rica e universal, porque são elementos que a gente encontra em confronto hoje em dia em todos os lugares do mundo. Nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma relação muito privilegiada com Shakespeare, porque nós estamos na modernidade e entramos na modernidade de modo tardio, nos industrializamos a partir dos anos 40, 50, então esses elementos modernos e os elementos de cultura pré-moderna são muito presentes no Brasil. Isso nos torna interlocutores muito privilegiados com Shakespeare, no meu ponto de vista. I think that question of Shakespeare as universal poet is a really interesting one, and I think that kind of speaks to a couple of things. Firstly, to the brilliance of the poet. I think, an unquestionably good writer. Shakespeare was good at writing. And I think that is one of the things that kind of keeps people returning to the stories, keeps people returning to the characters again and again and again, so many hundreds of years after they were first written. But also in there, of course, inevitably, unavoidably, are questions of colonialism and imperialism and ideas of education and what excellence is and what excellence looks like and what people should be doing and should be aspiring to. And so there's a kind of very interesting tension in there for me in terms of my own work about exploring where Shakespeare sits as somebody who wrote some words once and now somebody who is has been kind of weaponized maybe or instrumentalized in terms of an imperialist agenda, but then latterly a kind of a de-imperialist, decolonizing agenda as well. And I think that's
something really interesting and something to kind of explore further. Eu acho incrível essa, vamos chamar de universalização de Shakespeare, por conta dessa capacidade que ela tem de atingir a todos, de atingir a cada pessoa, a cada ser humano. Afinal, ela fala do humano. Seja com a pessoa conhecendo, tendo contato pela primeira vez, sendo um grande conhecedor e trabalhando, mergulhando, pesquisando, ou seja com as provocações que o próprio Dr. Bell comentou. E queria aproveitar para falar com vocês a respeito da tradução da obra, né? Shakespeare sendo realizado aqui na América Latina, mais precisamente aqui no Brasil, em português. O que vocês pensam a respeito disso? So I love Shakespeare in Portuguese. I absolutely have loved the work that Jânio Quatro have done over the years in Portuguese. I think Shakespeare should be done in as many languages as possible so we can have as many different readings and understandings and interpretations of Shakespeare's plays as possible. And I think I'm also interested in terms of the Brazilian context of languages and dialects and patois that aren't necessarily Portuguese too. I think we shouldn't just stop with Portuguese. I think we should think about the words that we use in everyday life. I think the words that we use that are specific to the communities that we're part of, and interpret and translate Shakespeare into those too. And there have been so many wonderful productions in Brazil of Shakespeare over the years, both in and outside of theatres. And I think if we're to really engage with communities and audiences that don't immediately reach for Shakespeare, then we absolutely have to translate Shakespeare into languages, but not just languages. I think that language is a political term, and officially recognised languages also tell us a lot about the politics of the countries that we live in. And I don't think we should stop our explorations with these officially recognised languages. I'm interested in marginalised language. I'm interested in languages that are considered dialects by the ruling elite. And I think that we should absolutely take Shakespeare for good or for bad, Shakespeare's cultural position in the world. And it can be a very useful tool for helping marginalised languages and dialects actually be recognised formally within countries. So absolutely love Shakespeare in Portuguese, but let's think about the linguistic diversity of Brazil and exactly how many different tongues we can put Shakespeare into. Eu acredito que em relação ao Shakespeare na América Latina, eu tenho mais informação sobre o que acontece no Brasil, e como eu disse, eu acho que o Brasil tem uma tradição forte shakespeariana, tanto no que diz respeito à montagem, como no que diz respeito à tradução. O que eu vejo é que durante um bom tempo você teve uma divisão no Brasil entre um Shakespeare livresco, um Shakespeare da tradução e um Shakespeare da montagem, um Shakespeare do diálogo. As traduções eram para o palco, a tradução para o livro eram feitas de modo muito diferente. O que eu acredito é que hoje em dia essas coisas tendem a se encontrar. Os ganhos de conhecimento acadêmico que estão sendo aprofundados nos últimos anos têm levado a isso, a procurar maneiras de escrita que sejam boas para preservar a riqueza poética do Shakespeare e, ao mesmo tempo, que possam ser usadas no palco, possam ser utilizadas no palco, que afinal era o que o Shakespeare mesmo fazia, né? Então eu acho que as traduções hoje em dia tendem a fazer com que esses dois lados da produção shakespeariana se encontrem. Shakespeare in Portuguese with a Latin perspective. I think Shakespeare would love that, and I know I would. I wish I could see Shakespeare in Portuguese with a Latin perspective today. E é impossível falar de Shakespeare em português sem perguntar para vocês sobre o trabalho do Cena 4. O que vocês conhecem, o que vocês pensam da gente trazer o Shakespeare para o universo brasileiro? Por exemplo, no espetáculo Mundo é um Palco, que a gente tem as músicas, os ritmos brasileiros nesse espetáculo, e sempre trazendo o nosso olhar brasileiro para Shakespeare. O que vocês pensam sobre isso? E eu aproveito para já convidar o Dr. Igor Capelato, que já chegou. Bem-vindo, Igor, e vai falar com a gente daqui a pouco.
I am very familiar with the work of Cena Quattro, not as familiar as I would like to be, because I would love to come to Brazil and see their work. But what I can say is, from what I've heard about their work, if there were more companies around the world doing the kind of work that Cena Quattro does with their communities, I think the world would be a better place. I'm a massive fan of Cena Quattro. I think they have an immense history, and I think there's a really exciting journey that has taken place with this company. And it's quite rare, actually, all around the world, for a company to be set up with really established and exciting principles, run by quite specific individuals, but for that company to evolve as well. And so I think we're also experiencing with Cena Quattro a really interesting moment now of the development of the company's practice, which are absolutely connected to really important principles. And so that I find really exciting about Cena Quattro. I also I'm biased, but I absolutely love the work that they've done outdoors, in the streets, in the subways. I think what they do to me as somebody in Scotland is that they don't just paint a picture of Shakespeare's plays, they paint a picture of Brazil. And, that's incredibly important, I think. Not in a nationalistic sense, but in a sense of the productions are always asking really urgent and important questions about what it is to be here now. And also understand that, the work that you do with young people as well, or people learning Shakespeare, to be fresh in understanding the perspectives of people who are coming to the plays for the first time. And I think there's a huge amount of people who had their first experience of Shakespeare with Cena Quattro, and I think that's amazing that such a creative and important company have given that experience to so many people, and will have inspired a lifelong interest and passion for Shakespeare's work. I am familiar with the work of Cena Quattro. I think the work of Cena Quattro is really super exciting and super amazing, and that your ability to engage just so many people in Shakespeare is really incredible. I'm very jealous of your space as well, and of the scholarship that surrounds your space, and I can't wait to come and visit one day and really engage and indulge in all of the fantastic work that you do. É um grupo que tem trabalho muito sólido com a camada popular, no sentido de presença em escolas, presença em eventos, presença na rua, presença de uma maneira muito ampla e democrática e aberta, mas também é um grupo que está atento ao que está acontecendo na academia, é um grupo que se apresenta em eventos acadêmicos faz muitos anos, se apresenta na Semana Shakespeare realizada nas universidades, né, que também já está numa edição razoavelmente avançada e que também sempre conta com a presença do Cena Quattro. E eu acho que essa interlocução é riquíssima e necessária. Bom, eu vou começar falando do Shakespeare para falar deles, porque eu vou falar que o Shakespeare, eu acho que ele escreveu pensando nessas possibilidades. Ele escreveu para que as peças pudessem ser adaptadas, a ponto de que existem alguns historiadores que dizem que o próprio Shakespeare, na atuação, na direção dos seus atores ali, ele apresentava versões diferentes da mesma peça. Então, eu acho que Shakespeare, ele é permissível ter. A gente não está adulterando uma obra, não está mudando um original, mas nós estamos dando um olhar especial para esse Shakespeare que é atemporal. Esse Shakespeare que ele não tem um lugar específico. Ele se permite, porque ele fala da essência humana, e a essência humana cabe em todos os contextos. E aí vem Cena Quattro, porque Cena Quattro vem com essa roupagem nova, e quando eu comecei a ver essa roupagem nova, eu falei, gente, tá chegando, porque a gente tem que lembrar, e esse é o princípio da tradução, e eu vou buscar isso num autor que eu sei que o Ronaldo também gosta, que é o Willem Flusser.
tivemos muito Flusser nas disciplinas da Unicamp. O Wilhelm Flusser, ele fala sobre a tradução, ele traz uma coisa interessante. A tradução, ela tem como princípio básico a cultura. Eu não posso traduzir ou trazer um Shakespeare com os contextos da Inglaterra de 1500, 1600, com um público de 2024 no Brasil. E ainda pensar que no Brasil nós temos diferentes culturas no próprio país. Então, um texto escrito por um leitor paulistano não é o mesmo texto para um leitor do interior do Ceará, por exemplo. A cultura, os códigos culturais são diferentes. O modo de ler é diferente. Então, isso é muito importante. Por isso que eu acho o Cena 4 fantástico, porque faz essa leitura para trazer para o nosso contexto, né? Que é um pouco do que eu brinquei quando eu fiz a montagem do Titus para o meu doutorado. A montagem do Titus, eu brinquei um pouco com isso. Eu coloquei em diferentes culturas na mesma peça. Tem uma cena que tem um pop rock brasileiro tocando de pano de fundo, e de repente, na cena seguinte, o Titus, junto com o filho dele, o Lúcio, eles estão sentados numa arquibancada onde é a cena em que o Titus está conversando com o Lúcio e falando sobre a Lavínia, e aquela cena eu faço ela com uma roupagem samurai japonesa para brincar com esse conflito de culturas, para mostrar justamente isso. Como que é possível a peça ser feita numa leitura de múltiplas culturas? Porque ela é possível. Hamlet é possível, a gente viu Machado de Assis pegando Otelo e fazendo uma versão dele de Otelo, com outros personagens, mas no fundo é o Otelo ali, presente. E a gente vê que é possível fazer, o que o cinema fez de fazer essas leituras, é adaptar ao público. O público jovem dos anos 2000 vai assistir um Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio contemporâneo, mas não vai assistir um Romeu e Julieta do Zeffirelli, porque o Romeu e Julieta do Zeffirelli foi feito com o público dos anos 60, 70 ali. Ele não é outro perfil de público, é outra cultura, é outra. O Zeffirelli não fez para o público americano. Eu acredito que o Dr. Stephen já falou um pouquinho dessa universalização, dessa importância de expandir a obra de Shakespeare. Então eu queria que os outros convidados falassem um pouquinho disso, o Encontros com Shakespeare, por exemplo, que está chegando na sua 15ª edição, e tanto o Cena 4 como o Instituto Shakespeare Brasil têm sua sede principal e saem para o mundo a partir de uma cidade de 100 mil habitantes, de São João da Boa Vista, e hoje tem um evento como o Encontros com Shakespeare que alcança proporções mundiais. Então eu queria saber um pouquinho de vocês sobre isso, sobre esse alcance a partir da sede principal da companhia e do Instituto Shakespeare. Well, first of all, congratulations, felicidades for 15. That's fantastic. I think that's incredibly powerful. I can only imagine what that gift to the city's inhabitants must be, and it fills my heart with joy to hear, and may there be 15 and many more. A primeira vez que eu tive a oportunidade de saber que vocês eram de São João, e aí depois quando eu tive a oportunidade de ir também, eu falei assim, é Stratford. O Shakespeare conseguiu chegar no mundo inteiro, e a gente pode pegar o mundo inteiro, e quando a gente fala do mundo inteiro, nós estamos falando do mundo inteiro, porque nós temos Shakespeare na Alemanha, nós temos Shakespeare na Itália, temos Shakespeare não só na Inglaterra, né, mas nos Estados Unidos, no Brasil, em tudo quanto é lugar, no México, e temos no Japão, e temos Kurosawa, que é um mestre do cinema japonês, e aí a gente pega esse contexto todo e a gente fala, o cara tava numa cidadezinha que era menor que São João, a rainha ia ver a peça dele. Eu acho que, eu brinco muito que eu falo assim, é dos pequenos lugares que a gente consegue chegar, porque na cidade grande tá muito diluído e muito conflito cultural. Hoje eu vejo as cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, capital, né? Eu vejo muito conflito cultural. É difícil você estabelecer alguma coisa, porque as pessoas elas estão ligadas essa coisa dessa cultura mais popular, midiática. Enquanto que as cidades menores, parece que as pessoas ainda vivem essa raiz, né? E se permitem esse novo, que não é novo, porque tá lá do Shakespeare desde 1500, mas trazer esse lugar de leitura, esse lugar de apreciar. Então eu participei em Uberlândia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar em Uberlândia, naquela época que teve o evento de literatura, o congresso de literatura, e a gente teve a bancada Shakespeare lá, né? A população, os estudantes da universidade, que a maioria é de fora,
passavam, viam as encenações, viam alguma coisa, mas a população pediu até para assistir as mesas temáticas. Well, I'm very excited about Cheney working within their own town. I'm going to say it right. Cao Jiao. I've probably got that wrong. I'm sorry, everybody. And I think it's the best way to work with Shakespeare is to think about where you are and to focus on the specifics of that. And in doing so, you start to explore what it is that we're feeling as a kind of global body. So starting local to think globally, I think, is a really interesting thing. And it replicates the performance conditions that Shakespeare was working in. So if you think about Shakespeare's performance conditions, they're so specifically working out of London, a particular place in a particular time. And there are all sorts of interesting references in Shakespeare's plays to taverns, to streets, to people and places, very, very specific to that period and time and place of London. But what that does is it then broadens out the potential for focus to deal with bigger questions that affect everybody in the world. So what I love about Cheney Quattro's work is it has a very specific understanding of where you are and the people who live where you are. And because of that, you can create enormously interesting and exciting experiences for people there. But that also speaks to me, someone that doesn't speak Brazilian Portuguese, and as someone who is living thousands and thousands of kilometers away, it still speaks to me. É incrível, né, ouvir essas visões de trabalhos diferentes, mas que são similares na forma como a gente enxerga Shakespeare e a sua importância, né? E antes de passar para o bate-papo do Dr. Igor e do Dr. Ronaldo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês. O que vocês pensam sobre o futuro de Shakespeare? E se vocês quiserem fazer alguma consideração final, também podem fazer. My main hope for Shakespeare's work is that a wider range of people from a wider range of backgrounds who speak a wider range of languages make his work. You know, and I think that it's too small at the moment. And I think companies like Cheney Quattro are brilliant at broadening that community. I want to see less of Shakespeare in the English language. I want to see the resources that are put towards Shakespeare productions in, the country that I live in the United Kingdom, spread out more meaningfully around the world so that we can see more people make more productions. And if that global community of practice can grow, then the interpretations and the understandings of Shakespeare will grow. So my hope is that we can decenter Shakespeare away from the English-speaking world into the actual world. Oh, that's a great question. I wish for the future of Shakespeare's works, time and space and patience and opportunity and money for the theatre companies that are endeavoring to bring Shakespeare to people that have decided that Shakespeare is not for them. That all theatre companies like Cheney Quattro get the opportunity to share their passion for these works. Em relação ao futuro do trabalho do Shakespeare, eu acho que a gente está vivendo um momento interessante na perspectiva global do que está acontecendo. A gente está deixando de ter uma perspectiva centrada em algumas partes do mundo e está entrando num momento em que a perspectiva sobre os processos de globalização são muito mais descentralizadas. Eu acho que essa tendência que eu comentei em relação ao Brasil, de você ver interlocuções entre formas de cultura diferentes na obra do Shakespeare de uma maneira muito potente, a gente vai tender a ver cada vez mais em relação a outras partes do mundo. Eu acho que o Shakespeare vai ser, inclusive, um autor que vai colocar essa questão dessa mudança de paradigma. For the future of Shakespeare's work, I think it will just keep going. Like I hope that work is kind of joined by other people and other voices, and that there are ways of seeing his work
in tandem with other people as well, and that the kind of the people who are doing the reinterpretation are equally as important and significant as the original poet. I think in some ways Shakespeare, we can think of Shakespeare now as a bit of a blank canvas onto which we can paint our dreams and our hopes for the future. And so, yeah, I want to wish you the best of luck for this new Encounters with Shakespeare Festival. The 15th edition, I think, is an incredible achievement. Good luck. Keep going. It's going to be wonderful. Okay, thank you very much. Incrível, né? E como nós dissemos, são trabalhos bem diferentes, bem distintos uns dos outros, mas nós comprovamos a importância de Shakespeare no cenário mundial e no desenvolvimento social e humano. Eu já adianto que eu vou pegar o link dessa transmissão para ficar assistindo e pensando e explorando cada vez mais todo o conteúdo e toda a diversidade de conteúdo que foi apresentado aqui. Quero agradecer muito a participação de todos vocês e vou pedir para o Dr. Igor Capelato continuar com a gente, porque o Ronaldo Marinho do Instituto Shakespeare agora vai bater um papo que eu tenho certeza que vai ser sensacional sobre tradução, sobre psicanálise, com o Dr. Igor Capelato aqui da Unicamp. Então, bem-vindo, Ronaldo, e bem-vindo novamente, Igor. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ronaldo. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, né? Nesses anos todos, a gente tem trabalhado junto, mas especialmente nesse 15º Encontros com Shakespeare, aqui da cidade de São João da Boa Vista. Tá? É uma honra muito grande, porque eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, a sua dedicação, né, em relação à promoção da obra de Shakespeare no Brasil, né, e esse trabalho maravilhoso de tradução que você tem feito, né, e é uma dupla honra, né, porque eu tive o privilégio de participar do início, né, do seu interesse, seu trabalho por Shakespeare, né? Com certeza. Então, é uma honra redobrada poder falar com você aqui nesse evento, né? Você já participou de alguns eventos que a gente tem promovido aí, e especialmente você está participando agora, né, para dar aqui ao nosso público a sua visão, né, sobre a importância de Shakespeare. Nós temos aí o 15º encontro, ele tem uma abrangência que agora passa a ser internacional, né, que nós temos a participação aí do pessoal lá da Escócia, né, o pessoal da Inglaterra, né, então está crescendo cada vez mais, e aqui em São João da Boa Vista o movimento também tem sido grande, com vários eventos relacionados à obra de Shakespeare. Você, junto com a editora Martin Claret, tem desenvolvido um trabalho muito interessante. A Martin Claret, ela já é uma editora tradicional na tradução de Shakespeare, né? Ela tem lá uma coleção muito grande, mas agora, com essa abordagem, né, que eu acredito que você que está na direção, né, dando uma leitura renovada, né, para as obras de Shakespeare através da leitura psicanalítica. Tá? Então, eu tenho acompanhado, você já traduziu Titos Andrônicos, né, e também participou fazendo a revisão e a introdução de duas traduções, né, que uma é de Hamlet e a outra da Megera Domada. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, para nós é muito importante, né, saber qual é a sua opinião, né, com esse trabalho que você tem desenvolvido aí. E, primeiramente, eu gostaria de saber como é que está aí, né, o seu trabalho, né, em relação às traduções. Eu sei que agora você está dedicado à tradução de Ricardo III,
Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre esse seu trabalho que você está desenvolvendo nesse momento aí e que logo vai chegar às livrarias. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para poder dar um parecer melhor sobre essas traduções agora com o viés da psicanálise. A minha história começa com lá criança, trabalhando com desenho, sempre fui um apaixonado por desenho e por história em quadrinho. E durante um tempo fazendo aula de desenho, eu também tive a oportunidade de fazer um curso de história em quadrinho que era focado em roteiro. E aí eu comecei a escrever, e nesse período, aí eu já estava com 14 para 15 anos, eu tive acesso a algumas obras que foram uma coleção que começou a ser publicada no Brasil. Já haviam algumas publicações e eles retornaram ao Brasil publicando grandes clássicos da literatura em forma de quadrinhos. E eu tive a oportunidade de ter Macbeth e Hamlet na minha mão, com uma tradução interessante, porque o Macbeth era uma história em quadrinho bem clássica, bem seguindo o padrão clássico da narrativa. Mas o Hamlet era uma história em quadrinho que, quando era o Hamlet falando, que depois, mais para frente, eu vinha a ter esse conhecimento do que são os monólogos, os solilóquios, mas na época ainda não tinha tanto esse olhar, mas era a fala em primeira pessoa. O quadrinho não tinha o Hamlet, ele nos colocava como se a gente tivesse o olhar do Hamlet, o que o Hamlet está vendo na hora de falar. Então foi bem interessante que eu comecei a ter essa perspectiva e comecei a dar um olhar diferente para Shakespeare. Até então eu não tinha essa noção do que era Shakespeare, e comecei a dar um olhar um pouco diferenciado para Shakespeare, mas pelo viés dos quadrinhos. Aí o tempo foi passando, fui fazer graduação, fiz em comunicação, e aí, eis que em 2015, entre 2015, 2005 e 2006, eu tive a oportunidade de participar de uma disciplina na Unicamp, lá com o professor Ernesto Bocara, que, por sinal, Ronaldo estava lá, e foi quando eu tive acesso às obras de Shakespeare, com um carinho muito especial, porque eu comecei a ver Shakespeare não era aquele Romeu e Julieta da Sessão da Tarde. Shakespeare tinha uma outra superfície que talvez fosse um lugar de maior número de camadas, a gente pode dizer assim, quando descasca a cebola, talvez a maior cebola de todas ali, em termos de narrativas, de literatura. Foi onde, a partir do Ronaldo, eu fui começar a observar grandes escritores se inspiram em Shakespeare e começar a ver que o cinema de Shakespeare não era tão só a Sessão da Tarde, porque Shakespeare não era só palco, não era só texto, mas era cinema, e era um cinema diferenciado, onde a gente começa a ver um pouco mais o Kenneth Branagh, que eu sou hoje apaixonado pela obra dele, porque eu adoro o Laurence Olivier no Hamlet, mas aquela cena do espelho do Kenneth Branagh, para mim, não tem igual. Fantástica. Fantástico. Eu me lembro muito bem quando você se aplicou lá para o meu curso na Unicamp, do Shakespeare, né? Junto com o nosso glorioso professor e nosso guru aí, né? O professor Ernesto Bocara. Mas eu me lembro muito bem que quando eu estava selecionando os currículos, né, eu vi lá, poxa, o Igor Capelato, um cineasta, né? Eu falei, poxa, um cineasta querendo fazer aqui a minha disciplina. E aí eu fiquei curioso, né? E eu me lembro muito bem do teu trabalho de finalização de curso, né? Que foi justamente um audiovisual sobre o Titus Andrônicos, né? Foi. E que anos mais tarde você vai fazer essa tradução renovada aí. Com certeza. Para e é o onde eu ia Brasil. chegar. Nessa disciplina,
me chamou 3 pontos importantes que me chamaram a atenção. A leitura surrealista da Julie Taymor na adaptação do Títulos Andrônicos, que me fez ver essa camada de metáforas, simbolismos. Aí eu comecei a ter esse olhar que a gente teve lá, os estudos do Ricardo III, que depois, mais para frente, teve na disciplina também, junto com a professora Elizabeth Zimmermann, e o Ricardo III sobre uma ótica do personagem e não mais da narrativa histórica. Não era só a narrativa histórica, não era só a guerra, o fato, mas é o personagem em termos de construção daquilo que o Harold Bloom lá coloca, né, o inventor do humano, é a construção do humano, é trazer o humano. E aí a gente começou a ver as várias versões de Ricardo III e entender esse lugar do humano. E aí o terceiro ponto que me chama a atenção e volta no Titus é uma personagem que do segundo para o terceiro ato ela já não tem mais fala e ela tem que se comunicar pelos gestos. E aí... Poxa, você me trouxe uma lembrança agora maravilhosa, cara, porque nessa disciplina que a professora Elizabeth Zimmermann abriu para que eu pudesse desenvolver o trabalho lá, né, continuar, na verdade, um trabalho que eu estava fazendo no Multimeios, e aí ela me convida para trabalhar com ela naquela disciplina da dança, né, da expressão corporal, e aí eu me lembro do trabalho de finalização de curso também seu, junto com o Gesser, né, cara, até hoje eu fico impressionado com aquela interpretação do Gesser, aquela coisa no chão, você lembra daquilo? E foi interessante. Maravilha, cara. A gente tinha uma colega que estava no grupo, a Amanda, que fez a Lady Anne, e eu e o Gesser fizemos as duas faces do Ricardo. Exato. E foi ali também surgiu um ponto interessante, porque depois eu fui fazer nesse período eu fiz o meu mestrado em cinema surrealista, onde eu analisei os Títulos Andrônicos da Julie Taymor, e depois no doutorado eu fui trabalhar com os gestos, e aí eu fui estudar os gestos da Lavínia no Títulos Andrônicos, fui fazer uma leitura de Títulos Andrônicos para os gestos, que eu montei uma peça. Nesse período eu comecei a trazer um pouco... Justa Lavínia, né? Assim, é muito interessante aqui para quem está assistindo a gente. A Lavínia, ela tem as mãos decepadas, né? E a língua cortada, né? Exato. E aí é a personagem que você elege para justamente analisar os gestos dela. Isso gerou um artigo científico, né? Você começou a escrever nessa linha, né? Eu sei que você tem várias publicações nesse sentido, né? Isso. E aí, nesse período aí, eu trazendo um pouco da minha história familiar, de pais psicólogos, meu pai também é psicanalista, e eu sempre admirei, meu irmão também, então eu sempre admirei essa área, e eu já tinha interesse em estudar alguma coisa na área, então no doutorado, a análise dos gestos também passou por uma leitura psicanalítica, principalmente usando um dos psicanalistas que fala sobre o gesto, que é Jacques Lacan. E aí, terminando o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação em psicanálise. E nesse entremeio da formação em psicanálise, começar a atender na área de psicanálise, surgiu um convite para participar de um evento em São Paulo, na USP, na Casa Japonesa, de literatura, onde teria uma mesa temática sobre Shakespeare, dirigida pelo nosso glorioso John Milton. Grande John. E aí a mesa, um dos tópicos da mesa, no qual me mandaram o convite, se eu gostaria de inscrever um trabalho para participar, era sobre as diferentes leituras em termos de tradução. Então, eu fiz um trabalho onde eu peguei algumas peças, eu peguei peguei Macbeth, peguei Hamlet e peguei o Ricardo III para mostrar as diferentes traduções. Tradução da Penguin, tradução da coleção Bolso de Ouro,
peguei LPM e fui mostrando. Com o Ricardo III, ainda tinha uma vertente interessante, que era aquela leitura do Jô Soares. Que ele muda a peça em alguns aspectos, ele coloca narrativas em situações distintas que não são da peça, então ele começa a peça com um diálogo que não faz parte da peça, mas é como se ele fizesse uma introdução para o público, ele preparasse o público, porque o próprio Jô Soares coloca no livro em que tem a peça dele transcrita, e ele diz isso quando ele apresenta a peça. Eu tive a oportunidade de assistir a peça com a atuação do Marco Rica. Muito boa. E a abertura, antes da peça iniciar, tem a narrativa do Jô Soares explicando que ele fez uma adaptação da peça para o público que não conhece Shakespeare. A abertura era feita pela Glória Menezes, né? Glória Menezes, exatamente. Glória Menezes. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e lá, na mesa com John Milton, quem estava me assistindo era uma pessoa da editora Martim. Depois eles estavam vendendo os livros ali, né, na bancada ali na área externa, tinha as bancadas ali vendendo livros, e ela me chama para conversar, e eu falo que eu tenho interesse, eu pesquiso mesmo Shakespeare, não foi só para esse evento, mas que já era uma coisa de longa data. Falei do meu mestrado, do meu doutorado, falei que a peça que eu fiz do doutorado, parte do texto do Titus Andronicus foi tradução minha, e ela falou: você não gostaria de traduzir então o Titus para a gente? E eu falei que toparia. E eu propus para ela, para a pessoa lá, eu propus o seguinte: posso levar um outro viés? Vocês estão querendo uma roupagem nova para as peças de Shakespeare, uma leitura nova. Posso levar um viés da psicanálise? Porque esse é o viés que eu faço análise das obras de Shakespeare. E adoraram. Então, começou que o Titus, eu faço 2 olhares psicanalíticos da peça. Além de outros, né, dos entremeios, das ações, mas eu faço 2 olhares importantes. O primeiro olhar é o olhar da questão do gesto e como que o gesto funciona como uma narrativa, como um discurso pelo viés da psicanálise. Então, mostrando como que é a interpretação do gesto, como que é a pessoa lidar com a narrativa do gesto. E o outro olhar foi que, desde a primeira vez que eu peguei o Titus para ler de cabo a rabo, eu comecei a olhar Titus e falei assim: peraí, as peças é comum, faz parte, é da estrutura shakespeariana, do teatro elizabetano, a divisão de 5 atos. Mas tem uma coisa diferente no Titus Andronicus. A divisão de 5 atos, ela coincide com a divisão das 5 fases do luto. Olha, que interessante. E eu peguei o primeiro ato e falei: será que ele bate realmente com a questão da negação? Bate. Se eu peguei Igor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já assim, contextualizando, né? Porque a gente, no Instituto Shakespeare Brasil, um dos interesses que nós temos é justamente fazer uma leitura de Shakespeare brasileira, né? Vamos colocar aí entre aspas, né? Trazendo, né, o que tem nessa obra, né, para uma contextualização mais dentro da nossa visão, né? E o próprio Encontros com Shakespeare tem esse viés também de popularização, mas sempre, né, com uma leitura nacional, tanto que nós temos aí o trabalho dos nossos atores feito com música nacional, né, com baião, com essa coisa toda. Então, dentro disso, eu queria saber, você acha que essa visão que você tem, essa interpretação, poderia ser colocada como uma visão brasileira, uma leitura brasileira para a obra de Shakespeare, ou existem alguns outros profissionais da tua área fazendo
feito um trabalho nesse sentido também. Você conhece alguma coisa ou você acha que é uma coisa que acontece no Brasil especificamente? Eu acredito que especificamente no Brasil. Lá a psicanálise, Freud e Lacan fizeram muita leitura de Shakespeare. Leram Macbeth, leram A Tempestade, leram Hamlet, leram Henrique V e algumas outras peças, fizeram as leituras. O tratado do Freud, para falar sobre o que é o narcisismo e o que é o Édipo, ele usa Hamlet. Ele cita Hamlet, cita passagens de Hamlet. Mas a psicanálise sempre citou, mas nunca se preocupou em uma tradução. A literatura lá fora é muito regida pelo classicismo do Shakespeare. A gente não pode mudar, não pode modificar. Os atores fazem isso. Se a gente pegar a Fúria del Baus, faz uma mudança. A gente tem os atores fazendo essa leitura, tem os cineastas fazendo essa leitura. A gente pega aquele Romeu mais Julieta lá com Leonardo DiCaprio, e a gente vai ver que é uma leitura totalmente contemporânea. Tem também aquela leitura lá com mais moderna, que tem os personagens de Shakespeare nos dias atuais, ou a gente pegar o Ian McKellen fazendo durante o período de guerra ali, de Segunda Guerra, ou fazendo um Ricardo III, e a gente vai vendo essa contextualização. Mas fica a encargo do cinema, mas a literatura em si, ela ainda é muito de manter o original. Eu vejo traduções espanholas, traduções portuguesas, tive a oportunidade de ver uma tradução italiana do Titus, e é muito fiel, muito fidedigna, a ponto de colocarem algumas frases em nota de rodapé do original para poder mostrar que traduziram o mais próximo possível, nesse sentido. Então, sobre Freud, né, existe uma como que eu poderia dizer? É popular, né, que uma frase atribuída a ele, né, de que ele teria, depois do estudo todo, ele teria dito que Shakespeare é o grande criador do teatro da mente, né, do grande teatro da mente. Né? E tem o Harold Bloom que diz que Shakespeare foi freudiano antes mesmo de Freud. Né? E o próprio Freud diz, né? Me chamam de pai da psicanálise, mas o Shakespeare é que inventou. Ele disse isso. Ele diz isso no texto dele, da carta que ele fala sobre a interpretação dos sonhos. Porque Olha, na interpretação dos sonhos, ele usa Hamlet e ele usa A Tempestade para falar dos sonhos. Sim. E aí então, uma coisa Shakespeare antecipa Freud. Então, nós podemos dizer que no Brasil nós temos essa liberdade literária de buscar novos olhares para as traduções. Eu acho isso maravilhoso. Cabe ver que Milor Fernandes tem uma tradução que ele se permite construir algumas linguagens. E aí eu comecei esse trabalho de vamos buscar o viés da psicanálise. E Titus era a proposta, né? Titus era o primeiro, porque era o livro que eu estava trabalhando, a peça que eu estava trabalhando, então vamos caminhar com Titus. E conforme estava finalizando o Titus, estava vindo o Hamlet, estava vindo outras que eu estava fazendo a revisão, Megera, eu propus o Ricardo III, porque o Ricardo III, nesse entremeio, veio outro congresso, também na USP, que foi o Congresso de Literatura Gótica. Né, é importante a gente fazer uma citação aqui da belíssima tradução do Gentil Saraiva, né? Que são as traduções que você comenta, né? Exato. A tradução de Hamlet e a tradução da Megera, né? Um trabalho muito bacana, né? Muito minucioso. Precisa ser divulgado, né? Com certeza. Interessante, né? Tudo isso então, daí. Aí eu fui para o evento de literatura gótica levando o Ricardo III, fazendo uma comparação, porque eu fui participar de uma mesa que era literatura comparada,
no sentido de comparar obras que, assim como a gente pode pegar o Machado de Assis e fazer uma leitura de Otelo, por exemplo, eu fiz uma leitura de Um Médico e um Monstro fazendo a leitura de Ricardo III. Fiz essa comparação. Esse artigo, conforme eu estava fazendo o artigo, me veio a ideia de traduzir o Ricardo III pelo olhar da psicanálise, buscando 2 pontos interessantes. Esse duplo do Ricardo III e um lugar dessa narrativa fantasiosa que ele constrói em torno de uma possível esquizofrenia. E, fazendo esse olhar, fazendo essa leitura, eu estou agora nessa tradução, buscando justamente esses pontos. Então, olha que interessante, eu começo a peça, né, falando ali, o Ricardo próprio falando que ele, nas sombras, olha para sua luz, depois ele fala, na luz eu vejo a minha sombra, e ele começa a falar de 2 personagens, ele vai se tornando ao longo da peça essas 2 personas. Eu vou trabalhando toda a tradução em torno de buscar palavras que tenham um significado a ver com o original de Shakespeare, mas que ao mesmo tempo dê esse lugar de que Ricardo está com essa divisão em 2 personagens. E essa questão do duplo acompanha o Ricardo III, né, em várias dimensões, né, porque a gente observa, né, que existe o Ricardo III da peça de Shakespeare e existe o Ricardo III histórico, né? Histórico. Inclusive, recentemente, saiu aí um filme, né, sobre o Ricardo III, onde há um resgate, né, do Ricardo III histórico, né? E alguns acreditam, a sociedade, principalmente a sociedade britânica que leva o nome dele, acredita que ele não era aquela figura demoníaca que Shakespeare descreve, né? Então existe... E é justamente esse o viés que eu procuro na peça, porque será que Shakespeare descreveu uma figura física demoníaca, ou ele descreveu um comportamento psíquico demoníaco? Entendi. E aí a gente vai encontrar, porque Shakespeare é genial, né? A gente pensar na psicanálise, um dos argumentos que eu costumo trabalhar, uma das questões que eu trabalhar, a primeira vez que se descreve e se usa o conceito de consciência está lá em Shakespeare. Puxa, isso daí, para mim, é um tema extremamente caro, né? Muito importante, né? Tanto que, para mim, o Hamlet é uma peça sobre a consciência, né? Exato. É aquela discussão que a gente já teve, inclusive, em outras oportunidades, né? Para mim, a questão mais importante colocada em Hamlet não é o ser ou não ser, né? Mas sim a frase da abertura da peça, que é o quem está aí, né? Quem é essa pessoa que pensa, né? Quem é essa pessoa que... E curiosamente, eu fui fazer esse estudo, eu comprei aquele original que saiu na Inglaterra, que são os 2, tem algumas peças que estão no primeiro fólio, algumas estão no 4º fólio, mas é o compilado de todas as peças, obras completas, até com aquela imagenzinha das ilustrações que tinha no original. E aí, curiosamente, é fato mesmo que todas as peças têm essa pergunta, quem está aí? Quem está aí? Eu vi, você destacou no Titus Andrônicos, né? É muito importante, é muito interessante. Shakespeare ele tem esse trabalho, né, de despertar a consciência, né? Exato. Mesmo aquela abordagem do Harold Bloom, né? O Shakespeare, Invenção do Humano, né? Vai para isso, né? Essa tomada de consciência, né? Porque a consciência hoje, né, com a neurociência, com todo esse desenvolvimento, nós estamos entendendo, né, a consciência como algo que evolui, né, que foi
evoluindo, né? Essa consciência de humanos que nós temos é uma coisa que foi sendo desenvolvida, né? E eu acho que Shakespeare tem um papel fundamental nesse sentido. É por isso que, para nós, ele é um autor que ele não é um autor britânico, né? Ele é um autor universal. Ele serve para todos, né? E quando nós temos aí, nós desenvolvemos uma leitura brasileira, né, para isso, e a gente começa a descobrir essas coisas e publicar e levar para o mundo, né? Eu achei esse um trabalho muito importante. E eu queria que você comentasse também que nas suas traduções você sempre acrescenta lá as notas de rodapé, né? As notas nesse sentido, né? O que amplia essa abordagem, essa leitura de Shakespeare, né? Com certeza. As notas são para referenciar toda aquela informação que estão nessas múltiplas camadas, né? Então, trazer um pouco desse estudo todo, porque vale lembrar que eu coloco, como eu falo por exemplo, eu comentei com a Carol, que é a responsável pela editoria lá na Martim. Eu falo para ela assim, que tem 5 vertentes que a gente tem que pensar. Quando eu estou traduzindo, e aí veio o trabalho complexo da tradução, porque quando eu estou traduzindo, além do fato do próprio lugar de traduzir, pensar o inglês britânico da época de Shakespeare para o português contemporâneo de hoje e tal, e tudo mais. Além de todas essas problemáticas da tradução, ainda tenho que pensar que, primeiro, vai ser lido, está no livro. Então, primeiro, é uma peça que eu tenho que escrever pensando que ela vai ser lida. Porque se ela fosse escrita para o ator interpretar, ela seria escrita diferente do que eu escrevo para a leitura. Só que também tem o ator que vai interpretar, que vai querer ler essa peça e fazer essa... Sim. Então, eu tenho que pensar nesses 2 lugares. Eu tenho que pensar que se eu estou traduzindo para um viés psicanalítico, eu também estou atingindo pessoas da área da filosofia, da psicanálise e assim por diante, que vão ter uma outra leitura, um outro perfil de leitura. Tem quem é da literatura. E, por último, tem o leigo que vai ler por curiosidade para conhecer, e eu tenho que chegar para esse... Então, eu não posso usar qualquer palavra na tradução, qualquer verbete, qualquer estrutura, sem eu ter um pano ali de... uma camada de estudo para poder esses 5 públicos poderem chegar lá e atender, né, a expectativa desses 5 públicos, né? Então, e uma coisa curiosa... Um desafio muito grande. O Ricardo III não tem muito isso. Eu tô vendo agora que ele não tem muito isso, mas o Titus tem uma coisa muito interessante. O Titus tem muita orientação na peça de movimento dos personagens. O Ricardo tem, mas o Ricardo é mais o ritmo do personagem. O Titus já é mais... As falas, elas são direcionadas... Muitas vezes elas são criadas, você fala, parece que a fala foge um pouco, está conversando de um assunto, parece que de repente dá uma escapada. Por que será que o Shakespeare fez isso de dar uma escapada? Porque essa fala que está dando escapada, ela é uma orientação para o ator. Principalmente nas cenas que tem o Marcos, que é o tio da Lavínia, que junto com a Lavínia, e ela não tendo a fala. Então, toda a movimentação, toda a estrutura do que o ator precisa, a atriz precisa fazer em cena, está lá, na fala a fala do personagem é essa diretriz. Então, essa é uma questão interessante de se observar. Eu falo que eu ainda não tive a oportunidade, quem sabe eu seja o tradutor do Otelo, não sei se eu que vou fazer essa leitura nova do Otelo ou não, mas se for, tem uma coisa interessante também, porque a fala do Otelo é uma fala de gesto. Principalmente na cena final, o movimento do Otelo acompanha a métrica e o espaçamento que é colocado na fala do personagem. E isso eu acho muito interessante. No Titus, eu tive
que colocar algumas notas ali por conta disso, daqueles espaçamentos que quando você pega um original lá no folho, as pessoas muitas vezes não entendem por que uma frase está mais para um canto, outra frase está mais centralizada, a outra está mais para a esquerda, por que ele deu uma tabulação maior aqui no início da frase. A questão do pentâmetro, né? A questão do pentâmetro e também a questão do movimento, porque quando a gente pega uma encenação que estudou a peça e tenta chegar o mais próximo do que seria a atuação do Shakespeare, então tem uma atuação do Titus lá no próprio Globe Theatre, que dá para assistir pelo site da Royal Shakespeare, e eu tive a possibilidade de ver essa peça toda, e a frase, quando ela está colocada para a esquerda, o personagem está na esquerda, é a frase que está mais jogada para a direita, o personagem está na direita, e eles fazem o movimento do personagem com o posicionamento das falas e encaixa perfeitamente. É bem interessante isso. É muito interessante, né? E aí, eu costumo dizer que as peças de Shakespeare estão para o ator, assim como a partitura está para o músico. exato. Né? Quando você pega no original, no inglês, né, você tem ali como se fosse uma partitura mesmo. Se você souber ler, você tem todas as diretrizes necessárias para a sua interpretação. E até as camadas que parecem que são só, vamos dizer assim, citações, elas também são diretrizes. Então, por exemplo, no Titus, nós temos a citação do Metamorfoses de Ovídio. Lavínia está carregando o livro porque ela lê Metamorfoses de Ovídio e o sobrinho dela está lá falando do livro que ela está lendo, do Metamorfose, e ela passa por uma metamorfose das mãos que são arrancadas e são colocados os galhos, e aí ela passa por Dáfne, ela se passa pela Dáfne, no mito de Dáfne e Apolo, que está no primeiro tomo do Metamorfose, e ela se passa pela Filomena, que está no último tomo do Metamorfose. O texto que é citado pelo personagem Marcos, o tio dela, falando da Filomena, é o texto do Ovídio. Então, a gente pega lá, qual foi a tradução de Ovídio que chegou qual a versão de Ovídio que chegou para o Shakespeare, para a gente poder pegar e ver o que ele leu, porque o Ovídio também passou pelo mesmo processo que Shakespeare e que todos os escritores passam, que tem várias impressões. O Shakespeare teve o fólio e depois uma revisão de algumas peças no quarto fólio, o Ovídio teve 3 fólios. O Metamorfose de Ovídio passou por 3 versões diferentes. Então, eu fui buscar qual era a versão para poder fazer a tradução. E nisso, a gente vê que a métrica usada no Ovídio e o trecho selecionado pelo Shakespeare para colocar na peça tem a ver com a descrição de como a personagem vai estar em cena. Que maravilha, né, Igor? Eu fico impressionado, né, com esse trabalho dos especialistas como você, por exemplo, né? E cada vez mais. E eu fico imaginando, né, que as diversas camadas, né, as infinitas camadas que tem nessa obra, né? Eu acho que a gente vai passar o tempo aí e nunca vai conseguir atingir todas as possibilidades de leituras que existem nessa obra, né? E eu acrescento ainda um ponto que eu falei numa palestra, me perguntaram assim, mas eu falei dos atores, né? Eu falei o que o Alpatino fala, dos atores são os herdeiros e tal, e aí eu coloco aquela cena também do sujeito na rua lá, o cara que mora e o cara fala do Shakespeare. Como pedir esmola, né? E aí eu brinco um pouquinho com isso e eu coloco uma coisa importante. Vale lembrar que o Shakespeare está dividido em 3 grupos de atores. Ele tinha o núcleo central, o núcleo coadjuvante e a plateia. Vale lembrar que em algumas peças a plateia faz parte da peça. Vale lembrar, por exemplo, Noite de Reis, por exemplo. Vale lembrar de algumas peças que a plateia faz parte. E vale lembrar que se a gente for
fazer uma leitura mais minuciosa, o banquete final de Titus Andrônicos, várias falas são faladas do personagem Lúcio. O Lúcio fala para a plateia, como se a plateia estivesse participando do banquete. Sim. Vale lembrar que os monólogos do Sorilóquio são falados para a plateia. Sim, exato, né? Que é a maneira do personagem mostrar sua consciência, né? O Shakespeare foi o primeiro a permitir essa leitura da consciência da personagem, né? Eu brinco que tem assim, o consciente e o inconsciente. O inconsciente, no Ricardo III, eu estou fazendo essa leitura. O inconsciente é o Ricardo III. O consciente é o público que é cúmplice do Ricardo, porque o público já sabe o que vai acontecer, só que os personagens não sabem. Tem um relato de que na época de Shakespeare aconteceu isso durante uma apresentação, e eu já vi acontecer no espetáculo de teatro de Campinas, eu vi acontecer isso numa peça uma adaptação de Shakespeare, eu vi acontecer isso, das pessoas começarem a gritar para o personagem, o ator ali, não faz isso, porque ele é o vilão. E era falando do Iago. O Iago eu acho maravilhoso. O Iago está traído, e o público começava a gritar para o personagem. Eu acho isso maravilhoso. Eu chamo isso do milagre do teatro, né? Que é quando ele consegue, né, essa comunicação tão profunda que a pessoa ela entra naquela história. Né? Bom, Igor, muito, muito bacana, cara. Então, a gente aí, eu já deu quase uma hora de papo aí, que está maravilhoso, para a gente precisa fazer outros encontros, né? Quem sabe a gente faz aí um podcast, porque eu queria, uma outra coisa que eu queria falar com você sobre essa questão da consciência, né? Mas que no momento a gente não vai poder abordar. Eu vou dar uma pincelada aí, já que vamos ter o evento. Quem vai participar do evento, quem tiver a oportunidade de estar lá vendo a minha palestra, eu vou trazer Então, é sobre isso que eu queria falar, né? Da sua participação nesse 15º Encontros com Shakespeare, né? Eu vou levar uma palestra que eu vou falar sobre a tradução pelo viés neurolinguístico e psicanalítico de Shakespeare. Vou falar do Ricardo III, vou falar do Titus, desse processo de tradução, vou trazer algumas outras referências e vou abordar essa questão da consciência. Porque a questão da consciência faz a leitura e a tradução mudarem um pouco a perspectiva. Vale lembrar que a gente precisa pensar no cérebro também, na estrutura neural, para poder entender essa colocação, que talvez Shakespeare tivesse esse conhecimento, talvez não, mas intuitivamente ele colocou os seus personagens como neurônios ali, brincando em cena ali, de uma maneira que faz muito sentido falar de, por exemplo, só para a gente pincelar rapidamente, que eu vou falar lá no dia, que nós temos uma área do cérebro que cuida do juízo crítico, nós temos uma área do cérebro que cuida das emoções e da criatividade e da memória, nós temos uma área do cérebro que cuida das sensações, e a gente vê isso em cena com Shakespeare. Que maravilha, né? Como impressionante, né? Como a gente encontra essas camadas, né? E você vê, a neurociência é algo desse século, né? A nossa compreensão da mente, né? Você me dá um minutinho para eu te fazer uma pergunta? Vai lá. O que acontece com o Hamlet na cena em que ele está duelando? Na cena em que ele está duelando? No final do duelo. Final do duelo. A espada do... Esqueci, agora me fugiu o nome fere ele, né? E aí passa o veneno. É sobre isso que você... E ele cai em cena. Ele cai em cena. Romeu e Julieta termina com os dois caídos. Otelo termina com Otelo caindo sobre a sua mulher que está falecida. Ricardo III cai do cavalo. E ele cai de uma maneira que ele não consegue se movimentar. Ele está intacto no chão ali, ele não consegue se movimentar.
O que eu quero dizer com isso? Na cena em que o sujeito perde o juízo crítico, ele não tem mais o superego dele para controlar os limites, ele está completamente vivendo pela pulsão. Ele cai. Por quê? Porque a área do cérebro frontal nossa, que é a área do juízo crítico, também é a área responsável pelo movimento. Olha que genialidade! O movimento para, porque perdeu-se o juízo crítico, perdeu-se o movimento, o sujeito está intacto ali, porque ele deixou a pulsão dele, os instintos falarem mais alto. Interessante, Igor, muito interessante. Queria passar aí o tempo todo, aí, até a tarde inteira, até a noite, para a gente conversar sobre isso. Mas o nosso tempo aqui está curto, né? Com certeza. E a gente precisa ir encerrando e deixar também, né, mais coisas para você falar na sua palestra aí, né? Com certeza. Legal, cara. Foi muito bom, um papo muito interessante. Gostei demais. Queria agradecer a você essa oportunidade, né? Eu que agradeço a oportunidade. E aí estamos aguardando, então. A sua palestra no 15º Encontros com Shakespeare vai ser no dia 25. Dia 25, isso. Muito bom. Estaremos lá, então, e vamos aí chamar o nosso público aí para acompanhar, né? Vamos ver se a palestra fica gravada também, e aí a gente pode depois utilizar todos os recursos da internet para quem não é da nossa cidadezinha, quem não é aqui do interior, poder ver também pelo Brasil afora a sua fala. Né? Ô Igor, então, para encerrar aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais alguma coisa? Bom, eu acho que só para encerrar, né, agradecer aí a oportunidade, mais uma oportunidade aí de falar sobre Shakespeare, de estar junto com essa turma maravilhosa aí. E para quem tiver interesse, né, no próprio site da Martin Claret, dá para acessar lá, procurar os livros, e ali tem onde estão sendo vendidos. Vale a pena pegar, eu vou pegar o título aqui só para as pessoas verem, ó. Olha, eu adorei essa capa, cara. Vale lembrar que tem uma capa especial. Eu gostei muito do tratamento que a Martin Claret está dando para os livros, capa dura. Aí as notas aqui no final, né? Essa tradução está maravilhosa, cara. Está muito interessante essa coleção que vocês estão produzindo aí. Tem os marcadores. Que bonito, hein? Cuidado. Então, assim, é um cuidado especial, porque as capas, a editora, né, o pessoal que está fazendo as capas, que está fazendo toda a diagramação, toda a estrutura, e está bolando as imagens de capa, está pensando bem nesse olhar de... Não dá para a gente fazer, né, uma capinha simples, fazer um negocinho... Porque Shakespeare tem que ser tratado com certo carinho, lembrando que Shakespeare é uma obra de arte, né? Sim. Nós não estamos fazendo um texto qualquer só para leitura, nós estamos fazendo uma obra de arte. Então, a escolha da imagem, da capa, tem que ter a ver com aquilo que está sendo proposto, né? Não pode ser simplesmente uma imagem aleatória ou alguma coisa que não traga aquele olhar que Shakespeare tem, né? Certinho, é verdade. É importantíssimo isso, é um trabalho maravilhoso. E eu só posso terminar isso com um enorme parabéns pelo trabalho, cara. Maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns a você, parabéns à editora que está dando esse espaço para vocês poderem desenvolver esse trabalho. Muito bom, muito bom. E obrigado aí por esse tempo, aí, por essa conversa que foi muito agradável. E nos vemos dia 25. Nos vemos dia 25. Grande abraço, Igor. Um abraço. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, Ronaldo. E nós encerramos, então, esse evento hoje do Encontros com Shakespeare. Mas, se você quiser continuar acompanhando a nossa programação, você pode entrar no site www.cenaiv.com.
E nós temos mais 4 ações que vocês que não estão vendo no dia 21 podem acompanhar a gente. Marcelo, a gente tem o lançamento do clipe do Baião do Bardo, que reflete bem essa ideia de trazer Shakespeare e fazer Shakespeare com músicas brasileiras. É uma das músicas que compõem o espetáculo O Mundo é um Palco. Então, quem está assistindo essa transmissão ao vivo dia 21, esse lançamento vai acontecer dia 23, no dia do aniversário de William Shakespeare, numa das celebrações aqui do Encontros. E também vai ter o lançamento do mini-doc, do curta-metragem Romeus e Julietas, que é uma abordagem diferente, também uma homenagem para a cidade sede da companhia e do Instituto Shakespeare. Então, quem estiver acompanhando ao vivo, tudo isso acontece dia 23. Se você está acompanhando depois do dia 23, depois do dia 21, tenho certeza que o link já vai estar aqui no comentário e você, assim que terminar essa transmissão, pode assistir e acompanhar esses 2 vídeos. E também tem, como o Ronaldo e o Igor já comentaram, a palestra sobre tradução e psicanálise, né, sobre o foco da tradução e da psicanálise, tradução da obra de William Shakespeare, essa palestra completa do Dr. Igor Capelato, que quem está em São João da Boa Vista antes do dia 25 de abril de 2024 vai poder assistir ao vivo, e quem está depois ou não está em São João da Boa Vista pode assistir online, ou ao vivo dia 25, através da transmissão aqui do nosso canal, ou também pelo link, se você tiver depois, vai estar aqui nos comentários. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, que estiveram com a gente. O Cena 4 e o Instituto Shakespeare ficam à disposição de vocês. Até a próxima. É isso, então encerramos essa nossa transmissão, que foi um prazer, como eu disse, muito conteúdo, vou ter que ver novamente, ficar estudando mesmo essa transmissão, e é isso, Shakespeare para todos, Shakespeare em todos os lugares, e cada vez mais Shakespeare para o nosso desenvolvimento humano. Afinal, Shakespeare fala, não só falou, fala com todos nós e fala com o ser humano. É isso, e continuam as programações do 15º Encontros com Shakespeare. Você pode acessar diretamente no nosso site, ou como eu já disse, assistir pelos links que estarão aqui depois que elas acontecerem. Muito obrigado a todos que assistiram e participaram, e é isso, Shakespeare para todos!